Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina e faz tempo que eu tô querendo trazer esse vídeo pra vocês. Eu só não sabia a maneira correta ou a melhor maneira pra trazer ele pra vocês. Eu pensei em trazer de uma forma engraçada, divertida ou de uma forma mais séria, mas a melhor forma que eu achei foi como amiga, porque a forma que eu falo e conto pros meus amigos e minhas amigas é a forma que eu quero passar pra vocês. Dia 19 de outubro de 2020, eu tive uma embolia pulmonar. Eu perdi 20% do meu pulmão e eu quero contar pra vocês como que foi essa péssima experiência. Eu sempre tive muitas minhas canelas inchadas, assim, sempre. Sabe aquela coisa de você trabalhar o dia inteiro, estar em pé o dia inteiro e a canela fica inchada? E eu sempre senti a canela latejando, assim, quando você deita na cama e ela tá latejando, sabe? E nesse dia eu tava sentindo muito cansaço, já vinha alguns dias com uma certa coriza e cansaço no corpo. E na época eu estava trabalhando numa farmácia, então meio que bem no auge, né, do corona, eu deduzi que eu poderia estar desenvolvendo alguns sintomas do vírus, só que não era. Era outra coisa. Nesse dia eu fiquei o dia inteiro deitada, porque eu tava muito cansada. E daí eu lembro de estar com sede, assim, com a garganta seca. Eu levantei da minha cama para pegar um copo d'água que tem numa cômoda aqui do lado da minha cama. E eu tomei um tanto assim de água, tipo numa golada, e deitei. Só que a hora que eu deitei, eu comecei a sentir falta de ar. O ar já não entrava mais e meu primeiro pensamento foi, cara, eu não tomei tanta água e não foi tão rápido a ponto de eu ficar com falta de ar. E eu já tive quadro de bronquite durante a minha vida, então eu tenho bombinha de socorro para quando eu tenho falta de ar para poder utilizar. E nesse momento que eu parou totalmente a minha respiração, eu não conseguia respirar mais. Eu não tava com a minha bombinha no meu quarto, tava com a minha mãe no andar de baixo, que eu moro num sobrado. A única coisa que eu consegui fazer foi descer as escadas e fazer sinal para minha mãe. Eu lembro de não conseguir falar, tipo, não saía nenhuma palavra, eu tava totalmente sem ar. E eu só fiz o sinal apontando pro meu peito, assim, pro meu pulmão, e fazendo assim, da bombinha. Tipo, única coisa que eu consegui fazer. Minha mãe me deu a bombinha na hora, eu usei a bombinha e comecei a respirar de novo. Aí, nesse meio tempo, a minha mãe me contou, tava me falando que o meu lábio tava inteiro branco, porque não tava respirando já. Então, assim que eu usei a bombinha, eu consegui respirar novamente. Como eu tava achando que pudesse ser o tal do corona, eu fui ver minha temperatura com o termômetro e tava 38 a minha temperatura. No momento que eu vi que eu tava com febre assim tão alta, eu corri pro hospital. Fui pro hospital que tem aqui em Curitiba e logo em seguida eles fizeram um teste em mim e eu fiquei lá aguardando. No momento que eu fiquei aguardando, eu senti uma dor muito estranha, muito bizarra. Que é como se a única forma que eu consigo descrever o que eu senti de dor foi como se eu tivesse derramado um copo de água muito quente no meu corpo e que ele caiu aqui assim, tipo, no meu tórax e espalhou para as minhas costas. Isso, claro, dentro de mim, no caso, né? Então, essa sensação foi muito estranha porque eu literalmente sentia escorrendo e queimando. Era um ardido que dava assim dentro do peito, muito grande. E isso eu senti na sala de espera do hospital, porque eu tava esperando para poder fazer o exame do corona, para ver se eu realmente tava com o vírus. Aí, depois da sala de espera que eu senti isso, eu falei todos os meus sintomas pro médico. O médico fez alguns exames de sangue em mim e fez uma tomografia. No meu exame de sangue, o primeiro que saiu deu que o dímero estava extremamente alto. Ele é um dos fatores que auxiliam o seu sangue a coagular mais rápido ou mais devagar. Quanto maior tiver esse número, mais rápido vai coagular seu sangue. E quanto menor, menos chance de coagular o seu sangue. O ideal que alguns laboratórios utilizam como valor de referência é 500. Então o dímero nunca pode estar acima de 500. Quando saiu o resultado do meu exame, o médico me falou que o meu dímero estava em 4.700. Tava estourando, tava muito alto. Quando saiu esse resultado, o médico automaticamente pediu para que eu me internasse. Aí eu fui encaminhada para o internamento, fiz a tomografia e enquanto saía a tomografia eu fui ficando internada. Quando saiu a tomografia, o médico veio me falar que eu tive uma embolia pulmonar. A embolia, ela causou no finalzinho do pulmão, nas duas partes inferiores do pulmão, assim. Então, daqui para baixo foi o que prejudicou o pulmão. A embolia, ela é basicamente assim.
Dentro da sua corrente sanguínea, em algum momento, acaba formando um coágulo, onde é uma bolinha de sangue, e esse coágulo ele vai caminhar pelo seu corpo inteiro, vai viajar pelo seu corpo inteiro, até que ele acabe encontrando um lugar que ele não consiga passar, que seria um vaso sanguíneo muito estreito. No meu caso, não tem como saber onde o coágulo se formou, mas aonde ele foi parar foi nesse localzinho. E esse coágulo que ele caminhou pelo meu corpo, ele foi parar bem aonde iria irrigar algumas partes do meu pulmão, as partes inferiores, e acabou provocando a embolia pulmonar. Depois que o médico deu o diagnóstico do que eu tinha, que no caso foi a embolia pulmonar, eu entrei com uma sequência de medicações anticoagulantes, isso tudo dentro do hospital. Tomava umas injeção na barriga, assim, muito dolorida, muito dolorida. Eu tomei uma por dia, eu fiquei 7 dias no hospital, internada, todos os dias fazendo tomografia, fazendo exame para ver se tinha ainda algum coágulo. Depois que eu saí do hospital, eu comecei um tratamento em casa. Eu comecei a tomar anticoagulante. Eu tomava todos os dias, 2 vezes ao dia, o anticoagulante. Eu não poderia ficar sem o remédio porque teria o risco de ocasionar novamente uma trombose, já que a gente não sabia ao certo o motivo dessa minha trombose. Como o teste para o corona deu negativo, logo de cara já foi eliminada essa hipótese. Eu fiz, depois de um tempo, o sorológico para ver se eu já tinha tido contato com o vírus. Nunca tinha tido contato com o vírus até aquele momento. Então, não foi o vírus que me causou a trombose. Durante o período que eu estava fazendo o tratamento com a medicação, eu não pude fazer exames para poder tentar descobrir o motivo que me causou essa embolia pulmonar. Porque se eu fizesse algum exame de sangue, como eu estava tomando a medicação, podia dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, o meu médico preferiu esperar eu fazer o tratamento o máximo possível para poder ter 100% de segurança, me prejudicar ou me causar novamente uma trombose. E esse ano, em 2022, eu fiz um batalhão de exame. Eu fiz exame de imagem, eu fiz exame de sangue, eu fiz exame genético, eu fiz todos os exames que você possa imaginar para tentar descobrir o que causou a embolia pulmonar. Porque eu sou nova, eu não era para eu ter essa predisposição, vamos dizer assim, a menos que eu tivesse alguma doença relacionada ao sangue. E todos esses exames que eu fiz para tentar investigar o motivo do porquê que eu tive uma embolia pulmonar deram negativo. E o diagnóstico que o meu médico e a equipe dele chegaram, que foi provocado pelo anticoncepcional a minha embolia pulmonar. Eu tomo anticoncepcional desde os 16 anos. Tomava, no caso, né? Agora eu não tomo mais. Eu tomava desde 16 anos porque eu tenho ovário policístico. E o uso do anticoncepcional, ele auxilia, né, em alguns efeitos colaterais que o ovário policístico pode causar, e ele diminui esses efeitos. Então, acne, excesso de pelo, queda de cabelo, essas coisas assim, sabe? Então, desde muito novinha eu utilizava a medicação. E exatamente no ano que eu tive a embolia pulmonar, eu estava pensando e conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã, sobre eu ir na minha médica e pedir para ela suspender o uso do anticoncepcional. Porque já faziam muitos anos que eu tomava, estavam completando 9 anos que eu tomava um anticoncepcional específico, e ainda daqueles bem caros, medicação de referência, não dava nem para dizer que foi culpa de tipo, um remédio de aguarinha, ruinzinho, sei lá, alguma coisa assim. Os efeitos colaterais do anticoncepcional é uma trombose. E, é sério, eu fiz todos os exames possíveis, até genético, que nem eu disse, eu fiz, e deu tudo negativo. Graças a Deus, eu não tenho uma doença genética relacionada ao sangue, eu não tenho trombofilia, como muitas pessoas têm. E no mesmo dia que eu fui internado no hospital, na mesma hora o médico perguntou, você usa anticoncepcional? Eu falei, eu uso. Ele, quanto tempo? Eu falei, 9 anos. Ele falou, pode parar, porque provavelmente pode ter sido isso que causou a embolia pulmonar. Aí eu falei, não, bem capaz, isso não ia me causar, é uma medicação super boa. Eu não vou ser a 0,1 da bula, isso não existe, isso não vai acontecer, não é isso. E comecei a investigar e tentar descobrir o que era. E que nem o meu médico mesmo falou, ele procurou todas as possibilidades de que poderiam ter causado uma embolia pulmonar. Vírus, genético, predisposição, hereditariedade, tudo ele buscou, tudo ele pesquisou e tudo deu negativo, tudo, 100% negativo. A única coisa foi que eu utilizava o anticoncepcional. E eu parei de usar o anticoncepcional no dia que eu fui internada. Eu sou proibida de utilizar qualquer tipo de anticoncepcional hormonal,
porque ele veio a me causar uma embolia pulmonar. E não tem como saber ao certo se apenas se usar uma única vez ou se foi o acúmulo de anos utilizando essa medicação, se foi algum fator do dia, talvez ter tomado pouca água, que eu acho pouco provável, eu tomo bastante água. Então, o meu médico e a equipe dele chegaram ao diagnóstico que foi o anticoncepcional. E hoje eu utilizo outro método contraceptivo, no caso. Atualmente eu utilizo o DIU de cobre, que se vocês quiserem eu trago no outro vídeo, porque é muito bom. Outro dia eu trago e falo sobre isso se vocês quiserem. E foi impressionante o quanto eu me assustei, porque é uma coisa tão séria, é uma coisa tão grave. E no dia que eu fiquei internada e nos dias seguintes, assim, o médico que tava lá e que me atendeu, ele falou assim, você sabia que você podia ter morrido, né? Aí, tipo, ele falou de um jeito como se, sim, claro que eu sei, óbvio. Mas ele falou assim, você podia ter morrido. Se esse coágulo tivesse ido pro cérebro, você poderia ter tido complicações muito maiores. Se esse coágulo tivesse ido pro coração, você podia ter morrido. Se tivesse ido para um outro lugar do pulmão, você ia ficar totalmente sem oxigênio. Então, tem que agradecer muito que, graças a Deus, eu perdi 20% do pulmão e não a vida. Então, hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade em relação a isso, porque a minha formatura de farmacêutica agora é sexta-feira, então eu já sou farmacêutica. Mas tomem muito cuidado com as medicações que vocês tomam. E tomem muito cuidado com o uso prolongado dessas medicações. Porque eu, na minha ignorância, eu achava que, sim, o médico falou que é para eu tomar o anticoncepcional e não parar, então vou fazer o que o médico está falando e não me preocupar. E não ir atrás para saber se o meu dímero aumentou, se eu tô com essas dores que eu tô tendo na perna é por alguma razão, se essa minha dor de cabeça insistente é por outro motivo que não seja, sei lá, cansaço do dia a dia. E se questionar mais se realmente eu deveria estar tomando essa medicação, se eu deveria tentar investigar mais se eu realmente preciso dela, sabe? Existem tantas outras formas de se prevenir e existem tantas formas de tratar o ovário policístico que não necessariamente é com o uso do anticoncepcional, porque o ovário policístico não é tratado com o uso do anticoncepcional. Ele ajuda a diminuir efeitos colaterais desse problema. Então, como farmacêutica, eu falo para vocês tomarem cuidado e não utilizem medicação assim só por utilizar, sabe? Pesquisem, se questionem, vocês estão colocando dentro do corpo de vocês. E como paciente, quem teve uma embolia pulmonar, a vida ela é muito frágil. Quando eu senti aquela dor no peito e a falta de ar, eu achei que eu não iria voltar para casa, porque a dor era muito grande. Eu tava indo pro hospital para ficar lá e nem sabia o que estava acontecendo e acabei tendo uma embolia pulmonar e ainda tava com o risco de ter outros trombos no meu corpo que pudessem parar em outros lugares. Então foi uma semana bem difícil para mim. Eu passei muito medo. Como amiga também, eu falo, olha, se o seu único objetivo ao utilizar um anticoncepcional é não engravidar, tenta buscar outras formas. Eu tô utilizando o DIU de cobre agora e tá sendo maravilhoso. Tenta usar alguma coisa que não seja hormonal, porque não é natural pro nosso corpo. Eu sei que existem medicações maravilhosas, que era o meu caso, que eu utilizava uma medicação muito boa. Não sei até que ponto vale a pena. Eu sei que isso é meio clichê falar, mas não ache que o 1% da bula não vai acontecer com você, porque aconteceu comigo. E eu, estudante de farmácia, ainda achava, não vai acontecer comigo, isso daí é uma probabilidade muito pequena, então nada a ver. E aconteceu. Então, quem tá na chuva vai se molhar, né? Então, tomem cuidado. E atualmente eu consegui recuperar o meu pulmão com muita atividade física, com alimentação que melhorou, o tratamento que durou 1 ano e meio e eu consegui recuperar 20% do meu pulmão. No meu pulmão eu tenho algumas dificuldades em respiração, não é com todo exercício que eu consigo fazer hoje em dia, eu sinto uma falta de ar bem grande. O meu pulmão se recuperou bem, eu espero melhorar ele a cada dia mais. A mensagem e o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma compartilhando isso, porque é bem importante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!